Muito bom dia, estamos no ar com mais um podcast mais, Histórias Construindo a Sua História. Quero desejar para vocês, desde já, uma ótima semana, que vocês fiquem bem, que seja abençoada, que seja cheia da presença de Deus na vida de vocês. Começando agradecendo aos nossos patrocinadores, sem eles não tem podcast mais. Agradecer a Flitnet, a sua melhor conexão. Também agradecer ao Café Naviraí, o melhor café do planeta. Agradecer a Cambaru, materiais para construção, sempre junto com a gente, levando informação de qualidade para vocês. E a gente está aqui no Podcast Mais, e hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela qualidade que ele oferece na vida dele e para o que ele leva para as outras pessoas. Então, quero convidar vocês que estão aí junto com a gente na Rádio Cidade FM, também na Maracaí FM, no nosso canal do Podcast Mais. Quero falar para vocês grudar aí, porque com certeza é uma história que vai ajudar você a construir sua história. Uma história de fé, uma história de empreendedorismo, uma história de dinamismo e uma história que ajuda muitas pessoas a construir e com certeza vai te ajudar também. Estou aqui hoje com o Dr. Juliano Guilherme de Lima, de Naviraí, profissional da área da odontologia. A gente vai falar um pouquinho da área da odontologia, da vida dele. Escritor que tem um livro lindo, Famílias em Risco, a gente vai falar sobre isso também, falar sobre a fé, falar da importância da família. Então tem muita coisa boa, muito assunto bom para a gente passar para vocês. Então fica aí, fica com a gente, tá bom? E recebendo o Dr. Juliano, muito bom dia, muito obrigada, Dr. Juliano, por aceitar o convite e por estar aqui com a gente, para a gente bater um papo legal para levar para as pessoas. Bom dia, Tica, quero agradecer o convite por estar aqui. É muito gratificante estar no Podcast Mais, que é realmente um podcast de renome já em toda a região e acredito que será em todo o Brasil. Quero também dar o bom dia a todos os ouvintes da Rádio Maracaí, da Rádio Cidade e também às pessoas que já acompanham o podcast também, o meu muito bom dia. Quero realmente agradecer esse convite, porque é através desses convites que nós podemos passar um pouquinho mais da nossa história e falar para as pessoas que muito mais do que profissionais, nós temos uma história por trás de tudo. E essa história é importante ser passada, porque acredito que são com as experiências que nós temos que nós podemos ajudar as pessoas. Muito obrigada, doutor. Obrigada e bem-vindo. E vamos lá para o nosso bate-papo. Eu conheci o senhor, vou chamar de você, pode ser? Claro, então, tá, sim. Vou chamar de você, vou tirar o doutor Claro, e vamos para uma você, conversa claro. mais próxima. Mais formal, mais tranquilo. Isso. Juliano, eu conheci quando você chegou em Naviraí, né? Você, depois veio sua esposa, uma pessoa também que eu tenho um carinho enorme, doutora Heloísa. E aqui vocês começaram uma história, aqui vocês construíram uma história. E o mais legal e o mais bonito de ver é ver como vocês conduziram a vida profissional de vocês. Tanto você quanto seu irmão, o doutor João Paulo, né? João Paulo, também a doutora Lamanda. Eram 4 jovens chegando em Naviraí, começando a história. E hoje, depois de alguns anos, eu olhar essa história e saber que eu acompanhei de perto e ver como essa história se tornou linda, como essa história ajudou tanta gente, ajudou a empreender Naviraí e ver que tudo isso foi construído em cima de um alicerce muito forte. Um alicerce de amor, de coragem e, acima de tudo, de fé. Então, eu quero que o senhor fale um pouquinho da chegada de vocês em Naviraí, como que foi, por que escolher Naviraí, por que escolher essa região, porque eu sei que vocês atendem pessoas do Cone Sul inteiro, Itaquiraí, que a gente está presente, está dentro de Itaquiraí, está em Guatemi, está em Amambai. Então, eu quero que você fale um pouquinho da chegada de vocês em Naviraí, por que escolher Naviraí e como tudo começou aqui, essa construção. Na verdade, quem da família chegou primeiro em Naviraí foi o meu irmão mais velho, o Marcos Aurélio. Ele chegou primeiro aqui, nós somos em 3 irmãos, 3 dentistas. Que legal. Ele chegou primeiro aqui. Na verdade, o meu pai, ele participou de uma campanha política em uma cidade pequena, lá no interior do Paraná. E meu pai acabou perdendo essa campanha e meu irmão achou melhor alçar novos voos e deu certo na Naviraí. Na época era o seu Euclides Fabres, o prefeito daqui, quando ele veio para cá.
e ele recebeu a cidade de portas abertas. Inclusive, um dos que trabalhavam na prefeitura e recebeu meu pai, e que nós devemos muito. Eu acho que se nós estamos aqui na cidade hoje, em Naviraí, foi o Gilberto da Polícia Civil. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele recebeu meu pai, meu tio e o meu irmão, o Marcos Aurélio, aqui. E o Marcos veio para cá. E o Marcos foi muito bem recebido e foi muito bem aqui. E quando eu me formei, o Marcos abriu as portas para mim. Eu tenho uma gratidão imensa a ele. Ele que falou, vem Gil para cá. Ele me chama de Gil. Ele falou, vem para cá que nós podemos realmente formar uma carreira muito sólida em Naviraí. E realmente ele estava certo. Eu vim para cá em 2000 e depois o João Paulo, que é o mais novo, veio em 2014, por aí. Sim. E depois a Heloísa e também a Alamanda, né? Nesse tempo eu já namorava com a Heloísa, nós namoramos aí 14 anos, eu e a Heloísa. Ela fazia faculdade de medicina, eu esperei ela fazer a universidade e tudo mais. E enquanto isso, eu fui construindo uma vida aqui. E graças a Deus, Naviraí foi algo muito gratificante, porque a cidade me acolheu. Sim. E Naviraí, ela cresceu junto comigo. Porque quando eu cheguei em Naviraí, era uma cidade de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes? 35 mil habitantes. Realmente cresceu junto. Nós crescemos juntos. Muito bom, muito legal isso. É legal. Você viu a cidade acontecer. Isso, eu vi a cidade acontecer. Eu cheguei no finalzinho do primeiro mandato do Euclides Fabres. Sim. E realmente a cidade estava numa ebulição. Em pleno desenvolvimento. Em pleno desenvolvimento. Então, era uma cidade que realmente ela impulsionava a gente. A não ficar parado. A querer mais, a querer trabalhar, a querer crescer. Porque quando a cidade, você vê que a cidade está desenvolvendo, está em pleno desenvolvimento, está em ebulição, você quer crescer junto, isso te motiva a fazer mais. Então, eu acredito que Deus te plantou onde você tinha que estar. Num lugar que, além de tudo, você começando uma carreira, você jovem, acabou de se formar, veio para cá, e a cidade te proporcionou como que você tivesse muita vontade de fazer acontecer. E você sabe, assim, o que eu falo para os jovens de hoje, o conselho que eu sempre dou, muito grande, é o seguinte, você estar no lugar certo, mas você ter uma base familiar sólida, que Sim. sempre os meus pais confiaram muito, Sim. mas também ter uma pessoa com que você sonha junto. E a minha esposa, por mais que ela estava longe, fazendo a faculdade, era uma pessoa que a gente vivia sonhos juntos. Então, nós sonhávamos juntos, ela dava todo o suporte, eu também dava o suporte para ela. Porque você imaginava, eu era uma pessoa recém-formada, uma cidade nova, eu poderia muito bem ter me seduzido por muitas coisas, Sim. né? Uhum. Mas eu mantive o foco de estar sempre direcionado a crescer, a buscar um sucesso profissional e, antes de tudo, ter uma pessoa de valor do meu lado, que era ela. Sim. Então, era muito forte isso dentro de mim. Os meus objetivos sempre foram a minha filosofia de vida. E Sim. isso é importante, né? Você precisa ter um norte, você precisa ter uma direção e você precisa ter alicerce. E isso, doutor Giuliano, é muito importante. Eu gosto de falar e trabalho muito no Podcast Mais, porque eu quero que esse seja um canal para ajudar as pessoas a se inspirar. Ajudar as pessoas, às vezes, a falar, peraí, essa direção que eu quero, é isso que eu quero para mim. Então, eu acho muito importante a comunicação, acho muito importante a gente estar nas rádios, na Rádio Cidade, na Rádio Maracaí, no canal do podcast, levando isso para as pessoas. Isso. Você tem que saber o que você quer. Você tem que ter os seus objetivos. Sim. E você tem que fazer suas escolhas e ser forte e firme nas suas escolhas. Uhum. Porque, às vezes, se você titubear e se você desviar o foco, você pode perder toda a construção de uma vida. E assim, eu acredito que tudo isso
teve renúncias, Sim. né? Por exemplo, quando eu vim para Naviraí, eu namorava com ela, ela ficou em Maringá. Sim. Então, nós nos víamos de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. Então, eu vim para cá e a gente se privou. Nós nos privamos de estar juntos. Mas tínhamos a convicção de que tínhamos que fazer isso... Um propósito maior. Com um propósito maior, né? E o que nos sustentava em tudo isso era também a nossa fé, né? A nossa fé em que Deus nos sustentaria para que nós chegássemos, então, em tudo isso mesmo com essas dificuldades. Ok. E, doutor, o que eu acredito muito? Isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas chegam numa dificuldade e ali empaca. E ali ela desiste. Então, vocês poderiam ter desistido de tudo. Tipo, vou para Naviraí, uma cidade nova. Mas eu tenho a Heloísa, que eu estou namorando. Peraí, não, vou ficar aqui com ela, que é mais cômodo. E talvez você teria abrido mão de um propósito bem maior. Então, a gente tem que saber que na vida, às vezes, você precisa adiar certas situações para que você alcance o objetivo maior. E isso é muito importante para os jovens e para todas as pessoas. Não importa, às vezes, você com 40, 50 anos, 60 anos, você tem sonhos. E muitas vezes você fala, puxa vida, mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisa por causa desse meu sonho. Só que lá na frente o sonho vale a pena e pode ser muito maior. Tanto é que vocês ficaram longe, vocês passaram por esse período de não se ver, ela fazendo faculdade, você começando sua vida aqui, e o objetivo maior hoje está aí. Uma família linda, construída, e uma família abençoada por Deus. Então, a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes, você precisa abrir mão de algo para você alcançar algo muito maior. E lá na frente, unir tudo e viver bem, e em paz e feliz. E é interessante, o que eu quero ressaltar de tudo isso daí, e o que eu percebo muito nos jovens de hoje, e eu retrato muito nesse livro que foi escrito, o Famílias em Risco. Sim. Um problema que eu vejo muito dos relacionamentos dos jovens de hoje é que eles deixam a vida levar. Eles não conversam muito entre eles. Porque o que acontece? Quando nós estávamos namorando, nós sentamos e conversamos. Sim. Heloísa, eu vou para Naviraí. Eu espero você o tempo que for necessário. Eu espero você fazer a faculdade, eu espero você fazer a sua residência médica, mas eu quero saber se depois que você terminar, você está disposta a ir para Naviraí. Certo. Porque se ela Diálogo. Diálogo. Porque se ela chegasse para mim e falasse... Peraí, eu não tenho certeza? Eu não tenho certeza. Juliana, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ir para São Paulo, num grande centro. O meu objetivo é fazer um R4. O meu objetivo é fazer um doutorado. O que eu ia chegar e falar? Heloísa, então você cuida da sua vida, você faz o que tem que ser feito, e no futuro, se nós nos cruzarmos, Sim. a gente conversa. Sim. Então falta esse diálogo. O que acontece com as pessoas não hoje? Conversam. Não conversam e não são assim abertas a esse diálogo e vão levando um relacionamento... Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso. E lá na frente dá tudo errado pelo simples fato das pessoas não terem conversado, combinado. Porque se você conversa, se você combina... E, doutor, isso são em todas as áreas. É na área profissional. Isso. Falta muito diálogo, porque muitas vezes a pessoa vai indo, de repente empaca aquela situação na área profissional. Falta de conversar, então, para os empresários, para você que é funcionário, para você que trabalha. Então, converse, tem que manter o diálogo e tem que combinar, porque tudo que você combina no futuro dá certo. E o diálogo entre os casais, até casais que têm 20, 30, 40 anos de casamento, muitas vezes estão infelizes, estão sofrendo por falta de trocar ideia, de conversar. Então, a importância de você conversar, sim, no seu relacionamento. E por que deu tão certo, você e a doutora Heloísa? Porque vocês conversaram, porque vocês combinaram e porque vocês tinham certeza do que vocês queriam. Então, é isso
isso que eu acredito que falta hoje nos relacionamentos. E isso é muito importante. Sim. Isso é uma maturidade que as pessoas têm que reconquistar novamente para que possa realmente ter relacionamentos duradouros, né? Sim. E, doutor Juliano, falando bastante do seu livro, Famílias em Risco, e a gente vê como hoje os relacionamentos estão descartáveis, estão frágeis, e no final as pessoas sofrem muito com isso e se perdem, porque é muito difícil você não manter um relacionamento, às vezes você ficar trocando, às vezes você não conseguir manter a família, e isso causa uma sociedade doente, uma sociedade que está aí muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com doenças mentais, por falta de você ter foco e por falta de você saber que o mais importante na vida são pessoas e é o seu relacionamento, né? Esse livro aqui, mudando o foco indo para o livro, Sim. Esse livro eu escrevi. Eu não sou escritor, eu sou dentista, não tenho nenhum tipo de pretensão de ser escritor. Esse livro eu escrevi primeiro para as minhas filhas e para as minhas futuras gerações. Eu fui pai com 39 anos, né? E assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. E esse livro tem muito dos valores que eu acredito sobre família, sobre relacionamento, conta um pouquinho da minha história com a Heloísa, sobre pensamentos, sobre a minha fé. Então, é um livro, é um testamento que eu deixei principalmente para suas filhas e futuras gerações. E também para pessoas que querem realmente saber quais são os riscos que as famílias correm hoje com o mundo de cabeça para baixo. Então, esse livro foi nesse intuito, de deixar esse escrito para que as minhas futuras gerações e para as pessoas terem a ideia de como é importante a família e os relacionamentos, né? Eu vejo, por exemplo, principalmente o casamento. Como o casamento hoje está sendo algo descartável na vida das pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, depois que eu fui pai, eu pensava que amava a Heloísa, mas eu percebi que eu realmente a amava depois que eu fui pai. Porque hoje eu vejo o quanto ela é importante para as minhas filhas. Hoje eu sou capaz de morrer por ela, porque as minhas filhas conseguem ficar sem mim, mas sem ela não. As minhas filhas, porque uma casa sem pai, ela é uma casa que falta alguma coisa, mas uma casa sem mãe é uma casa sem vida. Então a minha mulher, ela é a vida daquela casa. Então eu sou capaz hoje de morrer pela minha mulher, né? Porque você sabe da importância dela, pela importância dela. Então, essas coisas a gente só consegue ter a dimensão quando nós temos um contato com Deus. Eu falo que um relacionamento, ele é em três. É você, Deus e a sua esposa. E quando você firma esse pacto com Deus, essa aliança com Deus, você tem certeza de que você não pode romper isso. O pacto. Né? E é isso que a gente que falta às vezes com as pessoas. Eu vejo assim, quantos homens hoje estão abandonando as famílias. A gente percebe hoje, eu vejo cada 10 lares, hoje, 6, 5 são mães solos. E, doutor Juliano, é um número assustador. 50%, 60% das famílias
não estão completas. Então. E você falou uma palavra que você deixou esse testamento, esse livro tão importante. Eu até recomendo para que as pessoas leiam, porque a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter embasamento. Depois eu quero que você fale onde as pessoas conseguem comprar. Mas você falou uma frase que o mundo está de cabeça para baixo. Nesse mundo de hoje que está de cabeça para baixo. Então, na sua visão de mundo hoje, olhando o mundo, o que é que você acha? Então, olhando o mundo hoje, a primeira coisa é você se definir quem você é. Quem você é? Você fazer essa pergunta, quem você é? Por muito tempo, eu achava que eu era um cirurgião dentista, eu achava que eu era o filho da Vanilda, do Jair, depois eu achava que eu era um paranaense, um brasileiro. Não, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho criado à imagem e semelhança de Deus. E se eu sou um filho de Deus, se eu sou um cristão, eu tenho que agir como Cristo. E se eu ajo como Cristo, eu tenho que honrar as minhas palavras. Só para você ter uma ideia, os judeus não fazem negócios com homens adúlteros. Porque se um homem não consegue manter a palavra com Deus, porque quando você quer honrar e respeitar a própria mulher, quanto mais ele vai honrar a palavra de um negócio. Então, assim, você veja bem a gravidade do que a nossa sociedade vive hoje. Então, assim, a gravidade do que a nossa sociedade está vivendo hoje. E de como os valores de verdade perdeu o valor. Perdeu. Então, assim... Isso é muito difícil, isso é muito triste, isso é muito cruel. Porque a gente precisa voltar para as raízes, para que o ser humano se encontre. Porque, para falar a verdade, eu vejo, doutor Giuliano, a maioria da humanidade, a maioria dos seres humanos perdidos. Sem saber o que realmente, quais são os valores, para onde seguir, sendo que é tão fácil, a gente tem um livro que nos direciona e é só seguir que você consegue se encontrar de novo, né? É isso mesmo. As verdades absolutas deixaram de ser verdades e viraram verdades relativas. E nós temos que parar de relativizar isso. Existem verdades que são absolutas. E nós temos que parar de relativizar essas verdades. E as verdades absolutas estão, como você disse, na Bíblia, estão nos mandamentos, estão na igreja, e é isso que nós temos que buscar. Enquanto nós estivermos buscando as verdades em meios de comunicação e em histórias que vão apenas massagear o nosso ego, ou apenas desculpas que vão justificar os nossos erros, nós vamos continuar perdidos. Porque, para falar a verdade, muitas vezes você pega aquilo que é verdade e deixa meio relativo para justificar algo que você quer que seja certo, mas não é certo. Porque não existe meia-verdade. Existe a verdade. E só. E a gente precisa reverter essa situação. E outra coisa, você falou sobre os meios de comunicação. Como hoje em dia está poluído. Como hoje em dia tem fake news. E como hoje em dia esses meios de comunicações alcançam cada vez mais cedo as nossas crianças, levando elas para um mundo de ilusão que não existe, que muitas vezes vai fazer com que elas cresçam adultos perdidos, porque se perdeu no meio de tanta informação e o pior de tudo, informações falsas, né? O complicado hoje, o grande, eu falo muito isso no livro também, o grande desafio de nós pais é o tempo que nós temos com os nossos filhos. Eu vejo, por exemplo, eu lembro da minha época, os meus pais chegando 5, 6 horas da tarde. Certo. E nós hoje trabalhamos 12 horas por dia. Muitas vezes você chega, os seus filhos estão dormindo. E você sai, seus filhos estão dormindo. Então, assim, é algo desafiador, né? Nós percebemos aí uma carga tributária gigantesca em cima. Sim. Então, nós estamos sufocados. Nós temos que trabalhar. Hoje, nós brasileiros temos... Porque senão você nem sobrevive. Sim, hoje nós temos que trabalhar E aí nós temos que trabalhar muito para dar uma vida digna.
E aí os nossos filhos acabam ficando o quê? Órfãos de pais e mães vivos, né? E aí esse é o grande desafio, é a gente tentar conciliar tudo isso e sermos pais presentes na vida dos nossos filhos. Sim. Isso é muito importante, porque o que acontece? Porque os filhos precisam do pai e da mãe, até mesmo para direcionar exemplos. Os dois. Né? O Augusto Cury sempre fala que de nada adianta você dar uma casa luxuosa, você dar bons estudos, o seu filho passar numa boa universidade, se ele tiver perdido numa droga, se ele tiver com a cabeça e com o psicológico acabado. Sim. Então, de nada adianta. Nada adianta o seu sucesso profissional se o seu filho é uma pessoa... Se você perder seu filho para o mundo. Se perder o seu filho para o mundo. Então, é um desafio. Ó, me arrepiou. Me arrepiou por quê? Porque o desafio é grande. O desafio é grande, a gente precisa mudar essa história. Porque, doutor Juliano, você falando sobre isso, eu vejo quantas pessoas, quantos jovens estão nessa situação de droga, de estar perdido no mundo. E tudo isso foi que faltou equalizar e realmente dar um direcionamento de qualidade para aquela criança, para que ela não se perdesse, né? É difícil. E assim, o que acontece? Realmente, o que nós temos que colocar na nossa casa é não educar com palavras, mas educar com exemplos. Com exemplos. As crianças, por exemplo, eu tenho 2 crianças. Eu tenho uma filha de 6 anos e uma filha de 8 anos. Sim. Então, o que eu falar para elas agora não vai surtir tanto efeito o quanto eu dar de exemplo. Certo. Então, estudos falam que o caráter de uma criança é até os 6 anos de idade, que ela começa ela é uma esponja de água. Absorve tudo que ela vê. Então, o tipo de esposo que ela vai querer para ela é como o pai dela trata a mãe. Sim. Como a mãe trata o pai. Como é a convivência da família entre si naquele lar. Se tem gritos. Outra coisa, de nada adianta eu pedir para que ela leia livros se eu não leio livros. Sim. De nada adianta eu pedir para que ela ore, ou reze, ou vá para a igreja se eu não vou para a igreja. Inclusive, tem um pregador da Renovação Carismática Católica, ao qual participo, ele fala que quando uma mãe se converte, a chance de uma família inteira se converter é 30%. Quando um filho se converte, a chance de uma família se converter é 18%. Mas quando um pai se converte, a chance de uma família se converter é 85%. Olha o tamanho da responsabilidade do pai. Então... E vou fazer uma pergunta para você. O que de melhor você pode dar para os seus filhos nessa vida? É Deus. O que de melhor eu posso dar para meus filhos é Deus. É dar a esperança de que existe um céu e de que existe uma pessoa, um Deus que nunca desampara. Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos passando por um problema de família muito grande, né? Nós estamos com a minha sogra está na UTI, a mãe da minha esposa, e eu a vejo, ela está... Eu fui vê-la na UTI e ela está sem movimentos, né? Ela só está... fala muito pouco. E você imagina, ela está sozinha. Ela não consegue se trocar. Ela está com uma sonda. Ela não consegue se alimentar. Ela tem momentos de lucidez e momentos em que ela apaga. Nos momentos de lucidez, só tem ela e Deus. Vai chegar um momento na nossa vida
em que nós também só vamos estar só Vai ser nós você e e Deus. Deus. E se nós não tivermos Deus, o que será O de que nós? sobra? O que sobra? O que sobra? Nada. Então, a coisa mais importante que você pode ter na sua vida, É Deus. a coisa mais importante que você pode dar para sua família, É Deus. a coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos é Deus. É Deus. E eu quero que você que está nos ouvindo através da rádio Cidade da Maracaí, do canal do YouTube, tenha isso muito forte em você. A melhor coisa que você pode dar para as pessoas que você ama e para os seus filhos é Deus. Teve um outdoor esses tempos atrás que foi bem comentado e que eu gosto muito de falar sobre ele, um outdoor bem grande escrito: não mande seu filho para a igreja. Aí, como assim, não mande meu filho para a igreja? E embaixo escrito: vá com ele. Isso. Não mande seu filho para a igreja, vá com ele. E isso entra no que você falou. A palavra pode até influenciar, mas o exemplo arrasta. Então, que a gente possa ter muito forte em nossas vidas Deus e dar para os nossos filhos e rezar muito, pedir muito para Deus, porque, como você disse, esse mundo que está de cabeça para baixo, a solução a gente sabe. E a nossa esperança vem do alto, vem de Deus, para que a gente mude e transforma e que a gente tenha pessoas mais centradas e mais felizes, né, doutor? E é interessante assim, você comentou, o que a gente faz para melhorar esse mundo? Conforme a gente vai passando o tempo, a gente percebe que a religião, a fé, ela não nos dá respostas, mas ela nos ensina a conviver com as dúvidas. Às vezes nós vamos ter sofrimentos que nós não vamos saber o porquê disso. O porquê que aconteceu isso com o nosso filho? O porquê que está acontecendo isso com a humanidade? Nós não sabemos o porquê. Mas nós só teremos força de passar por tudo isso através da nossa fé. Através da fé. Ela pode até não trazer todas as respostas, não vai mas trazer. Ela vai te ajudar ela vai me ajudar a passar por isso. Por aquilo, de uma forma leve, porque você sabe que Deus sabe de todas as coisas e Ele está cuidando. Doutor Juliano, já deu meia hora, vamos ter que dar tchau para as rádios, mas a gente vai continuar por aqui no canal do YouTube. Então fique à vontade para dar tchau para os nossos ouvintes da Rádio Cidade, Rádio Maracaí FM. Pessoal, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos, foi muito bom estar com vocês. Pessoal da Rádio Cidade FM, também da Maracaí FM, muito obrigado por estar com a gente. Eu quero que vocês vão com a gente pro canal do YouTube, porque é muito importante. Fique com a gente e sempre, gente, se direcione o seu caminho por Deus. Porque quando você tem Deus, a vida profissional flui. Eu vejo o Dr. Juliano como exemplo. Hoje eles têm aqui a Esplêndida, que é um complexo aqui em Naviraí. Eu quero que todo mundo conheça, porque é um lugar abençoado por Deus e um lugar que muita gente é muito feliz. Eles cuidam das pessoas lá. Então, procure conhecer a Esplêndida de Naviraí. É uma bênção de Deus. Então, fique com Deus, porque com certeza tudo fica mais fácil. Sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida familiar. Então, esse é o recadinho de hoje. Quero dar tchau pro pessoal da Maracaí FM, da Rádio Cidade FM, e devolver o programa pro Marcos, na Maracaí, pro Martins, na Rádio Cidade FM. E, segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem mais podcast mais. E eu quero vocês junto com a gente, tá bom? E eu quero que todo mundo sobe lá com a gente pro canal do YouTube, Podcast Mais, pra gente continuar esse bate-papo. Uma ótima semana, abençoada por Deus. E uma feliz segunda-feira para vocês. Agora nós estamos no canal do YouTube, vamos continuar. Doutor Juliano, isso que a gente está falando é tão importante e é tão especial, porque eu acredito que a humanidade hoje em dia, as pessoas têm sede de Deus. E eu vejo muita gente perdida, sem saber para onde ir e como encontrar o que ela nem sabe o que é. E a gente sabe que a resposta está num lugar só, na fé, né? E é interessante que nem nós estávamos comentando, enquanto os ouvintes do rádio estavam com a gente e tudo mais, né? Nós estávamos falando que a fé nos ajuda a conviver com as dúvidas. E outro fator também é a gente não achar... Esse mundo, por exemplo, a gente começa a perceber também que a gente consertar esse mundo, não vai dar para consertar esse mundo.
Porque esse mundo não é o mundo que... Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos passagem. aqui. É passagem. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E outra, se você perceber a história desse mundo, houve batalhas, houve lutas, houve impérios que caíram, que derrubaram, e ele sempre vai ser imperfeito, ele sempre vai ser, e nós nunca consertaremos. Aquela música do John Lennon, a Imagine, olha... Imagine. Eu nem imagino mais. Porque não existe esse mundo aqui e jamais existirá. Mesmo porque, doutor, a promessa é clara. Nós não somos esse mundo e o mundo perfeito não é esse. Não é esse. A glória eterna, onde realmente a gente encontrará a paz, encontrará a felicidade, não é esse mundo. Não é aqui. Eu acredito que esse mundo é uma passagem onde a gente passa para se lapidar. É isso aí. Para a gente fazer nossas escolhas e para a gente dar o nosso melhor. Então, eu acho que esse mundo é uma passagem para a gente se lapidar, mas nós não somos desse mundo. É isso aí. É isso aí mesmo. Então, quando nós temos a convicção disso, então nós começamos a ter um pouquinho até mais de paciência. Né? Nós começamos a ter paciência, começamos a saber que as pessoas são imperfeitas e que haverá aflições, haverá problemas e dificuldades, mas que com Deus nós iremos vencer. Sim, e é uma coisa tão incrível, porque eu sempre fui muito católica, eu sempre fui muito da igreja, sou consagrada a Nossa Senhora Aparecida com muito orgulho, muita honra, e é tão incrível Deus na nossa vida, porque todas as vezes que eu clamei, eu fui atendida. E é tão incrível que quanto mais você agradece, mais graças vêm. Então, é o que a gente está falando aqui, viver com Deus já é muito saboroso. Viver com Deus é uma delícia. E viver com Deus faz com que os problemas se tornem tão pequenos. Né? E viver com Deus faz com que isso que o senhor acabou de falar, com que a gente realmente entenda até mesmo a dificuldade que as outras pessoas têm. Você consegue olhar as outras pessoas com mais amor, com compaixão e ver que todos nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeita, você é imperfeito. Então, por que a gente quer que as outras pessoas sejam perfeitas? Né? Então, quando a gente tem essa experiência com Deus, quando a gente tem essa vivência, quando a gente sabe quem é Deus, você consegue olhar o outro e sentir amor, sempre. E nunca julgar, nunca questionar e nunca dizer por quê. Não, a gente tem que entender que ninguém é perfeito. E inserir o próximo que seria, né, doutor? E até porque também, no final das contas, né, nunca vai ser entre eu e você. Não. Nunca vai ser entre eu ou outra pessoa. Vai ser sempre entre eu e Deus, você e Deus. E amor maior do que ele não existe. Não então tem. a gente tem que realmente seguir a vida e perdoar o máximo que puder. Sim. E os mandamentos são claros, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Né? Então, é o que a gente falou. Se você quer respostas, tá lá. Tem a Bíblia, que tem todas as respostas, que tem tudo. E é tão engraçado quando você tem Deus no coração, quando você consegue sentir a presença do Espírito Santo dentro de você. Às vezes, a gente consegue uma sabedoria que nem a gente sabe de onde vem, né? Que a gente consegue encontrar a resposta e fala, puxa, eu não sabia isso. E, de repente, o Espírito Santo sopra ali. Você fala, nossa, que legal. Então, é incrível viver com Deus, né, doutor? E é interessante o seguinte, nós tivemos agora nós tivemos a Páscoa. Sim. Que é o momento máximo da fé católica. Sim. E nós vamos passar pelas mesmas fases do Cristo. Nós vamos passar pela vida pública, nós vamos passar pelo Calvário, nós vamos passar pela cruz e nós vamos passar pela ressurreição. Só que o grande problema, às vezes, nosso, é que nós queremos da vida pública já pular para a ressurreição. E nós esquecemos um pouquinho do Calvário, esquecemos da cruz. Eu até brinco que a única igreja que o crucifixo tem o Cristo é a católica. Os nossos irmãozinhos evangélicos geralmente aparece um crucifixo sem o Cristo. Sim.
O nosso já aparece o Cristo para mostrar realmente, não que somos Pra você lembrar. adoradores de imagem, mas olhar que nós também teremos uma cruz. Nós teremos uma cruz para carregar também. E nós teremos que passar por essas dificuldades. E isso me faz, a todo momento, quando eu tenho essas dificuldades, não pedir a Deus que me retire, mas que me dê forças para carregar. Senhor, me dê como apareceu o Simão Cirineu para ajudar o Senhor a carregar essa cruz, que apareça no meio do caminho pessoas que me ajudem também A carregar a carregar a cruz, né? Porque o que acontece em muitos momentos é que as pessoas, no momento da cruz, elas esfriam, elas se afastam, elas murmuram, elas se tornam pessoas amargas, elas se tornam pessoas fechadas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja também, que vão na igreja e que são tão amargas, às vezes até mais amargas do que as que estão fora. Do que as que estão fora. Uhum. Porque elas fizeram da sua cruz um peso tão grande e não usaram da cruz como algo de transformação. Então, é isso que nós temos que realmente entender os desígnios de Deus. Né? É ter essa sabedoria, que nós vamos passar por problemas e que se nós vamos passar por problemas, que nós possamos ser pessoas melhores nesses problemas. Sim. Né? E que também nós vamos cair. Né? E isso não é motivo de prostrar. Isso não é motivo de vergonha. Isso é motivo da gente, se cair, ter força para levantar. Eu gosto muito da comparação entre Judas e Pedro. A grande diferença de um e de outro. Né? Sim. Judas não foi para o inferno porque traiu Jesus. Porque Pedro negou 3 vezes. Sim. Mas Pedro voltou. Sim. Pedro se arrependeu. Judas não. Judas traiu Jesus, mas ele achou que a culpa dele era muito maior que a misericórdia de Deus. E ele não teve coragem de voltar. Foi nessa hora que ele errou. E foi nessa hora que ele errou. Não voltar para Deus. E Jesus deu a chance para ele. Porque quando ele vai no Jardim das Oliveiras para entregar a Jesus, Jesus dá um beijo no rosto dele. Jesus se deixa beijar e fala: Judas, o que tu fizestes? Judas podia ter caído nos pés. E hoje nós poderíamos ter um São Judas Iscariotes. Sim. Né? Então, que nós também possamos ter essa... ser como Pedro. Ser como Pedro. E voltar. Porque você cair não é vergonha. Você errar não é vergonha. Não. Porque Deus sempre estará de braços abertos. A te receber. Claro. E o maior erro pode ser não voltar. Não voltar. Então, por mais que você esteja num problema, numa dificuldade, volte. Jesus sempre estará de braços abertos. Esperando por você. E você que está dentro de uma igreja ou está no caminho, nunca aponte o dedo para uma pessoa que está no erro. Sim. Porque ela, muito pelo contrário, ao invés de você apontar o dedo, estenda a mão. Porque ela pode realmente, você pode ajudá-la a levantar. Doutor Juliano, eu não consigo. Eu acostumei a chamar de Doutor Juliano, então é Doutor Juliano. Eu perguntei o que de melhor você poderia dar para os seus filhos. E a gente sabe que é Deus. E o que de melhor você acredita que a gente, como ser humano, como filhos de Deus, o que de melhor a gente pode dar ou deixar para o mundo? Para o mundo? O que nós podemos deixar para o mundo de melhor é antecipar a presença de Deus na vida do nosso próximo. Nós temos essa capacidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a pessoa
olha para nós e nós conseguimos, através de um sorriso, melhorar o dia da pessoa, nós antecipamos a vinda de Deus na vida dessas pessoas. Então nós temos esse poder de sermos instrumentos na vida da pessoa. Então o que nós podemos deixar para o mundo é antecipar essa presença de Deus na vida das pessoas. Com um abraço, com palavras boas, com honrar a palavra, com exemplos. Eu acho que isso é o maior exemplo, é a maior dignidade, herança que a gente pode dar para as pessoas. Eu acho que isso realmente é muito bom. Eu vi, por exemplo, lembrando da minha sogra no leito. Sim. E a família da minha esposa, ela é muito grande, né? E eu vi a união da família dela. Então, em nenhum momento eles deixam ela sozinha. Ela fica sempre acompanhada. Então, assim, mesmo quando ela está na UTI, tem sempre alguém passando para fazer uma visita. Isso é antecipar Deus na vida dessa pessoa. Isso é uma herança que não existe dinheiro no mundo que vai pagar. Então, isso é muito bom. E, doutor Juliano, eu acredito e eu sempre falo que a parte mais importante da nossa vida são pessoas. São pessoas, não é objeto, não é casa, não é dinheiro, não é carro, não é nada. A coisa mais importante que você tem que primar, que você tem que cuidar e que você tem que zelar são pessoas. E você falando sobre a mãe da doutora Heloísa lá no leito, e a gente vê quão importante a presença da família neste momento. E eu tenho certeza que isso faz grande diferença e que a gente possa, a todos os momentos da nossa vida, prezar por pessoas, para que a gente sempre tenha alguém por perto, alguém para dar um sorriso, para dar um abraço, para dar uma palavra amiga, que eu acho que isso é o que a gente leva da vida, né? São as pessoas que a gente conviveu e viveu com elas. E assim, família, gente, eu acho é a coisa mais sagrada que nós temos, é família. Não deixe que coisas pequenas separem vocês, né? Separem dos irmãos, do pai, da mãe. Talvez você que está nos vendo aqui ou está nos ouvindo, talvez você não tenha contato com seu pai, ou você não tenha contato com a sua mãe, ou você brigou com o seu irmão. Não fique sem falar com ele, né? Não fique, por mais que ele tenha errado, por mais que vocês tenham se machucado, família é sagrado, é sangue do sangue, é a pessoa que Deus escolheu para nascer do mesmo ventre que você nasceu, para correr nas veias o mesmo sangue que corre nas suas. Então, por mais que vocês se agrediram, né, que houve problemas, sempre dê o braço a torcer. Não prime pela razão, mas sim vá sempre pelo coração. E isso que o senhor falou é tão importante, porque quantas pessoas perdem a oportunidade de estar convivendo com o irmão, com o pai, com a mãe, com a família, sentir o sabor de você estar comungando ali com a sua família, momentos especiais, momentos que serão eternos por causa de coisas pequenas, por causa de briga, porque eu acho que, doutor Juliano, nada no mundo pode ser justificativa de você não estar bem com os seus, né? Pode ser aquele, nossa, é um problema enorme, nossa, me magoou demais, nossa, me feriu demais, mas nada pode ser tão grande quanto o prazer de você ter os seus perto e de você honrar. E eu acho que é sublime perdoar, é sublime você passar por cima de tudo para você ter o bem maior, que é a convivência com os seus, com aqueles que Deus escolheu para estar do seu lado nessa vida, né? Com certeza. Eu acho que o maior tesouro que nós temos é a família, e sendo o maior tesouro, se é algo que é muito precioso, muito também nos custará. Nos custará paciência, nos custará muitas vezes silêncio, né? Nos custará muitas vezes nós nos calarmos, nos custará sabedoria para tomar a decisão correta. Quem nós teremos mais desavença? Com quem nós convivemos. Está mais próximo. E é a família. É aquele, como se diz,
muito custa aquilo que muito me vale. É isso mesmo. Né? Então, é isso aí. É a família. É a família. E tá acabando já nosso podcast. E eu acho que acima de tudo é a fé. E acima de tudo é o amor entre as pessoas, né, doutor Juliano? Eu acho que esse é o grande legado e é o grande exemplo que a gente tem que deixar. É isso aí. Eu acredito realmente que nós temos que... Deus, família, são a base de tudo. Né? Que nós possamos realmente nos voltar a Deus, termos uma vida de oração com a família, casal que reza junto, permanece junto, e filhos que têm pais orantes também serão orantes. Então, vamos permanecer, tomar a firme decisão de estarmos sempre orantes, que nós vamos estar sempre em pés. Isso é lindo de ouvir. Em oração você se mantém de pé. É isso aí. Muito linda a sua frase final. E que todo mundo possa levar isso para o coração, possa levar para a vida, porque nós não somos desse mundo, mas que a gente possa fazer com que esse mundo seja mais aconchegante e melhor para todos, através dos nossos exemplos e das nossas ações. Doutor Juliano, deixe sua mensagem final para todos aqui do podcast Mais, e já vou começando a agradecer a você por ter aceitado, por estar aqui, por esse momento tão importante, que eu senti realmente a presença de Deus e senti quão importante a gente levar Deus para as pessoas. Muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Bom, a minha mensagem final é que Deus abençoe a família de todos que estão nos ouvindo, e que possa realmente sempre dar sabedoria a todos os pais e mães para educar os seus filhos como pessoas dignas e pessoas cristãs, que possam realmente levar à frente sempre a palavra de Deus. Meu muito obrigado por esse convite. Eu sou fã do seu trabalho. Obrigada, doutor. Acredito que você é uma referência na cidade de empreendedorismo, de uma pessoa pujante e uma pessoa também que acredita na cidade. Eu compactuo com esse amor que você tem por Naviraí. É contagiante esse amor que você tem por Naviraí. Eu também tenho esse amor por essa cidade, e são pessoas como você que faz com que a gente não desista jamais de estar empreendendo e lutando pela nossa cidade e também por todos que moram aqui e em toda a região. Muito obrigada, doutor. Agora, no final do podcast, você vai me fazer chorar. Muito obrigada pelo carinho. Eu quero que você saiba que você é referência para mim. Você e sua família, a doutora Heloísa, são pessoas que eu respeito, admiro demais e vejo como referência. E é muito bom a gente saber que tem pessoas que a gente olha e fala, são exemplos para todos nós. Muito obrigado por ser esse exemplo. Muito obrigado porque tem pessoas que a gente olha e vê a luz de Deus. E a sua família, você, a doutora Heloísa, suas filhas, a gente olha e vê Deus em vocês. Muito obrigado por ser essa referência. Obrigado por estar aqui. Vai ser muitas vezes convidado, porque obrigado, coisas boas tem que repetir, né? Então, muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando grandemente. Que Deus continue cuidando da sua família sempre. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E agora a gente está encerrando por aqui esse podcast que realmente, gente, me encheu de luz, me encheu de coisas boas, porque falar de Deus, estar com Deus, na presença de Deus e sentir Ele tão presente no nosso meio é tão importante, tão gratificante. Então eu vou ficando por aqui, cheia da presença de Deus, cheia de Deus, porque depois desse papo não tem como ser diferente. A gente está sentindo essa presença tão real e tão forte nas nossas vidas. E eu quero que vocês, nessa semana e por toda a vida de vocês, consigam sentir esse Deus vivo, esse Deus presente, esse Deus que nos ajuda a ser forte, esse Deus que pode até não nos explicar muita coisa, mas nos ajuda a atravessar tudo. Todas as dificuldades, vocês possam ter esse Deus firme e forte na vida de vocês cada dia mais, e que a gente possa ser exemplo e luz para as outras pessoas. Muito obrigada, uma ótima semana, uma semana feliz, e que Deus esteja cuidando de vocês em cada detalhe. Muito obrigada e fiquem com Deus. E semana que vem encontro o mercado, tá? No podcast Mais, junto com o nosso Café Naviraí, o melhor do planeta, Fleetnet, nossa melhor conexão, e Cambaru, ajudando você a construir os seus sonhos. Até a semana que vem, fiquem com Deus, se cuidem. E o mais importante, cuidem de quem vocês amam.
E nesse dia tão importante desse podcast, cuide da sua família, sempre, cada dia mais. Fiquem com Deus. Aí.